Convite à leitura Édipo Rei, de Sófocles. Seja muito bem-vindo ao canal, o melhor dos livros. Você está prestes a acompanhar um resumo narrativo e didático da obra-prima da tragédia grega, Édipo Rei, de Sófocles. Esta peça clássica, escrita no século V a.C., permanece até hoje como um dos maiores marcos da literatura universal. Um drama sobre o destino, a verdade, a culpa e a dignidade humana diante da ruína. Nesta leitura, você encontrará uma trajetória profundamente humana e filosófica que nos leva a refletir sobre a busca do autoconhecimento e o preço da verdade. Sófocles, com maestria, conduz o leitor por um enredo envolvente, repleto de tensão moral, linguagem refinada e simbolismo atemporal. No entanto, é importante lembrar, este resumo não substitui a leitura da obra original. Nosso objetivo aqui é guiar, introduzir e despertar seu interesse pela tragédia completa. A força da palavra de Sófocles, os diálogos intensos, a forma poética e os detalhes do texto teatral só podem ser plenamente apreciados na obra tal como foi concebida. Por isso, convidamos você a ir além do resumo e adquirir um exemplar físico de Édipo Rei para a sua biblioteca pessoal. Ter um livro clássico em sua estante é mais do que acumular obras, é valorizar o conhecimento, cultivar a cultura e honrar a tradição literária da humanidade. Aos leitores que já constroem sua própria biblioteca, nosso sincero reconhecimento. Você faz parte de uma linhagem de estudiosos e amantes da leitura que mantém viva a chama da sabedoria. Deixaremos abaixo um link confiável e seguro para a aquisição da obra em edição impressa. Recomendamos sempre optar por traduções de qualidade e editoras com compromisso editorial, que respeitem a grandeza do texto original. Agradecemos sua presença no canal. Sua visita, seu interesse e sua leitura são parte do que faz esse projeto existir. Desejamos a você uma excelente jornada literária por entre os salões sombrios de Tebas, ao lado de Édipo, Jocasta, Tiresias das vozes eternas do coro trágico. Boa leitura, e que os clássicos sempre te acompanhem. Cada capítulo apresentaremos uma divindade que melhor represente sua narrativa. Um prólogo, Apolo. Apolo é deus da profecia, da luz e da verdade. O prólogo é o momento em que o enigma da praga e do destino começa a ser revelado, e Apolo simboliza a busca e o anúncio da verdade divina. Édipo Rei, de Sófocles. A tragédia Édipo Rei, de Sófocles, pode ser dividida conforme a estrutura clássica da tragédia grega em 5 partes principais. Prólogo, exposição. Párodo, entrada do coro. Episódios e espasmos, desenvolvimento dramático. Êxodo, desfecho. Coro final, lamentação e reflexão. Édipo Rei, de Sófocles. Resumo narrativo e didático, parte 1, prólogo. E contexto da obra. A tragédia Édipo Rei, escrita por Sófocles por volta de 429 a.C., é considerada uma das maiores obras-primas da dramaturgia ocidental. Baseada em um mito tebano tradicional, narra a história de Édipo, rei de Tebas, que busca salvar sua cidade de uma praga devastadora. Ao fazê-lo, descobre verdades trágicas sobre sua origem e seus atos. O prólogo da peça é o momento de exposição inicial. Cumpre a função de situar o espectador diante do conflito central da peça. Ele estabelece as personagens principais, o cenário social, a peste em Tebas e o ponto de partida da investigação trágica de Édipo. Segunda, estrutura e função do prólogo. No teatro grego antigo, o prólogo é a parte que antecede a entrada do coro, párodo. Sua função é introduzir a narrativa, informar o público e preparar o terreno para os dilemas morais e psicológicos que serão desenvolvidos. No caso de Édipo Rei, o prólogo cumpre esse papel com maestria. Apresenta Édipo como um rei confiante, justo e ativo, o sofrimento do povo de Tebas diante da peste e o anúncio do oráculo de Delfos como ponto de partida da tragédia. Terceira, análise narrativa do prólogo. Cena de abertura, a cidade em ruínas. A peça se inicia diante do Palácio Real de Tebas. Em cena, vemos o povo ajoelhado, em súplica, com ramos de oliveira em sinal de pedido religioso. O sacerdote lidera um grupo de cidadãos, representando o povo da cidade. Este início visual é poderoso. Há uma calamidade em curso. O cenário está tomado por um ar de tragédia iminente. As palavras do sacerdote revelam o desespero geral.
A cidade está morrendo, as plantações apodrecem, as mulheres dão à luz filhos natimortos, a peste toma a todos sem distinção. A cidade, portanto, já se encontra em um estado de dor e ruína, o que contrasta com a figura de Édipo, que aparece como um rei glorioso, salvador do passado e esperança do presente. 2. A primeira imagem de Édipo, o rei protetor. Édipo aparece com vestes reais, digno e atento às súplicas do povo. A primeira impressão é de um líder sensato e compassivo. Ele fala com afeto ao povo, tratando os cidadãos como filhos, reforçando seu papel paternalista e protetor. Ele pergunta diretamente ao sacerdote o motivo de tal reunião e se mostra pronto a agir. Essa atitude ativa de Édipo é fundamental. Ele não espera a resolução dos deuses passivamente, quer intervir, encontrar respostas, agir como herói. 3. A resposta do sacerdote. O sacerdote dirige-se a Édipo com reverência, recordando sua fama de grande salvador, aquele que no passado derrotara a Esfinge e libertara Tebas de sua ameaça. Com isso, o povo agora clama novamente por sua ajuda. Aqui, há uma inversão trágica sutil. Édipo é chamado por seu passado heróico, mas está prestes a cair pela verdade oculta de seus feitos. O sacerdote afirma que todos olham para Édipo como esperança e pede que ele descubra o que pode ser feito para salvar a cidade. 4. A decisão de consultar o oráculo. Édipo já havia enviado seu cunhado, Creonte, ao oráculo de Delfos, o santuário de Apolo, para saber como a cidade pode ser purificada. O herói mostra-se organizado, previsor e racional. A notícia de Creonte está prestes a chegar. Essa parte cria uma expectativa dramática. O espectador sabe que a revelação do oráculo mudará o curso da narrativa e trará o conflito central. Ainda que Édipo pareça ter tudo sob controle, o destino prepara sua queda. 5. A chegada de Creonte e o veredito do deus. Creonte retorna de Delfos com a resposta do oráculo. O público, assim como Édipo, aguarda com ansiedade. O diálogo entre os dois é cortês, mas tenso. Creonte revela que a praga só será afastada quando o assassino do rei anterior, Laio, for encontrado e punido. Laio, pai biológico de Édipo, fato ainda desconhecido de todos, havia sido morto anos antes por um grupo de assaltantes, supunha-se, e o crime nunca fora solucionado. Este momento é o verdadeiro ponto de virada do prólogo. A busca por um culpado transforma-se na busca pela verdade. Édipo se compromete, solenemente, a encontrar o assassino de Laio, não sabendo que investiga a si mesmo. 6. A proclamação de Édipo. Em um discurso forte e retórico, Édipo proclama sua intenção de erradicar o mal de Tebas, encontrando o criminoso. Ele se compromete a agir com justiça, punindo o culpado com exílio e maldição, mesmo que esse culpado esteja dentro de sua casa ou seja ele próprio. Essa maldição que Édipo lança contra o assassino é um dos momentos mais impactantes da peça. Ela o condena, de forma irônica e trágica, pelas próprias palavras. O espectador, conhecedor do mito, vê a armadilha do destino sendo montada. 4. Dimensão didática do prólogo. A imagem do herói trágico. Édipo representa o ideal de liderança, mas também a cegueira diante da própria verdade. Sua confiança na razão e sua vontade de resolver os problemas de forma lógica não o salvam da tragédia. A função do destino e da hibris. O destino já está traçado, e a hibris, orgulho excessivo, de Édipo leva a desafiar os limites humanos. Ele acredita que pode escapar dos deuses, da verdade do oráculo, mas cairá pela força da verdade que ignora. Simbolismo da peste. A cidade enferma representa a alma coletiva contaminada por um crime não expiado. A purificação exigida por Apolo não é apenas física, mas moral e espiritual. Função do oráculo. O oráculo de Delfos não aponta o culpado, apenas exige a purificação. Cabe aos humanos interpretarem e agirem. Édipo tomará o caminho da investigação, mas seu método será também seu erro. Preparação para o conflito. O prólogo monta a tensão. Sabemos que a busca por justiça o levará a revelações íntimas devastadoras. O público, conhecendo a lenda, assiste com compaixão ao caminho que Édipo inicia sem retorno. Vê trecho representativo do prólogo. O trecho abaixo simboliza com perfeição a tragédia em gestação. Édipo amaldiçoa o assassino de Laio, sem saber que é ele próprio, com palavras de imensa força dramática. Édipo, a esse homem, seja ele quem for, ordeno que se afaste de todos os lares e de todo o convívio,
sem acolhimento nem palavra, sob pena de contaminação. Proíbo a todos os cidadãos que lhe deem as boas-vindas ou lhe dirijam preces. Que esse homem seja amaldiçoado, amaldiçoado por mim, com as maldições que um Deus pronuncia. Que viva na miséria, expulso de todos os lares, e que jamais encontre descanso. Pois eu defenderei esta causa como se fosse por meu pai que eu lutasse. Este é o momento em que o trágico se instala completamente. O herói, em sua justiça cega, condena a si mesmo. O público percebe que Édipo já está dentro da rede do destino, sendo arrastado por suas próprias palavras. 2. Párodo. Entrada do coro. Deméter. Deméter é deusa da terra, da colheita e da fertilidade. O coro representa o povo de Tebas, ligado à terra e ao ciclo da vida que está sendo afetado pela praga, manifestando o sofrimento do solo e das gerações. Resumo narrativo e didático, parte 2. Párodo. E estrutura clássica. O que é o párodo? O párodo é o primeiro cântico entoado pelo coro, imediatamente após o prólogo. Ele marca a entrada solene dos corifeus, cidadãos anciãos da cidade de Tebas, que ocupam o espaço da orquestra, área circular do teatro grego, assumindo sua função cívica, religiosa e filosófica. Enquanto no prólogo se estabeleceu o enredo dramático principal, a peste, a busca por respostas, o oráculo e a decisão de Édipo de encontrar o assassino de Laio, o párodo surge como uma resposta emocional e ritualística da cidade. No teatro grego, o coro nunca é um elemento passivo. Ele representa o espírito da coletividade, suas esperanças e angústias, e frequentemente comenta, interpreta e até orienta o curso da ação. Segunda, contexto e função do párodo em Édipo Rei. Em Édipo Rei, o párodo é composto por um lamento lírico dos anciãos tebanos diante da catástrofe que recai sobre a cidade. Eles descrevem com imagens poéticas o horror da peste e suplicam a ajuda dos deuses. Essa parte cumpre múltiplas funções dramáticas e poéticas. Amplifica a dimensão da catástrofe. O coro narra em tom sombrio a devastação. Evoca o pânico religioso e social. Mostra o desespero da cidade como um corpo coletivo ferido. Inicia o ciclo ritualístico da tragédia. As palavras do coro funcionam como um cântico religioso, suplicando a intervenção divina. Fixa o tom trágico e sombrio. Introduz o público ao patos, sofrimento, que dominará a peça. Terceira, análise narrativa e poética do párodo. 1. A entrada dos anciãos. O coro surge solenemente, em marcha coreografada, compondo-se de anciãos, homens que não foram até Apolo consultar o oráculo, por estarem enfraquecidos pela idade. Eles são testemunhas da degradação de Teba, representantes da sabedoria tradicional. Desde a primeira estrofe, o tom é de clamor desesperado. O coro se volta aos deuses, em especial Zeus, Apolo, Ártemis e Atena, rogando por salvação. Suas palavras evocam prantos, incêndios, morte e sofrimento em escala quase apocalíptica. 2. A cidade morre. A descrição da peste torna-se mais vívida. Não é apenas uma doença, é um mal sagrado, um castigo. Os versos são marcados por imagens fortes. Os campos são estéreis. O ventre das mulheres gera filhos mortos. Os pássaros e os rebanhos são dizimados. Os mortos não têm quem os enterre. O pranto é contínuo. Essa dramatização do sofrimento eleva o nível da tragédia. Não se trata apenas de um problema social, mas de uma impureza espiritual, uma mácula que deve ser expiada. 3. Súplica aos deuses. O coro recorre aos principais deuses do panteão grego, invocando Apolo, deus da cura e das profecias, aquele que pode revelar o culpado e eliminar a peste. Ártemis, deusa da caça e dos partos, esperam sua intervenção como protetora da vida. Atena, deusa da sabedoria e da guerra, a esperança está em sua força e estratégia. Zeus, o soberano olímpico, que pode punir e libertar. Cada invocação vem carregada de epíteto sagrado, de imagens grandiosas. O coro mostra que, diante da falência das ações humanas, resta apelar aos poderes sobrenaturais. 4. A criação do ambiente trágico. O párodo não avança a ação dramática diretamente, mas cria o clima necessário para que o espectador sinta a gravidade da situação. É o momento em que a tragédia toma corpo. Sófocles constrói as falas do coro com grande carga emocional, usando
Anáforas, repetição de palavras. Enumerativo, listagem crescente de males. Metáforas de fogo, doença, escuridão, loucura, podridão. Assim, o ambiente da tragédia se estabelece. A cidade vive não apenas uma crise biológica, mas simbólica. O mundo perdeu sua ordem. A lógica foi substituída pelo caos. Quarta, dimensões didáticas do Párodo. Ritualização do sofrimento coletivo. O coro dá voz ao povo, transformando dor em liturgia. Isso mostra o caráter público da tragédia. A dor individual, Édipo, se insere na dor coletiva, Tebas. Recurso dramático e filosófico. O lamento do coro coloca a ação dentro de uma esfera sagrada, onde a solução não depende apenas de atos humanos, mas de revelações divinas. O papel da religião grega. Sófocles apresenta uma visão do mundo onde os deuses são senhores do destino. Apolo não é apenas consultado, ele é temido. A peste é uma punição moral. A pedagogia do sofrimento. A arte trágica educa o público a mostrar o poder do destino, a fragilidade humana e a necessidade da humildade diante do sagrado. O coro funciona como guia do público. Símbolo da desordem cósmica. A peste não é uma simples enfermidade, mas um sinal de que algo está fundamentalmente errado no mundo e precisa ser restaurado. Sexta, transcrição de trecho representativo do Párodo. Coro, Párodo. Rei Apolo, acende tua luz sobre nós. Liberta-nos do flagelo, lança tua seta dourada. A cidade geme, as casas choram. Os lares não têm filhos, os leitos não têm vida. O ferro não é mais forjado, os bois não mais mugem. O campo nega seu pão, o ventre nega sua semente. Ó Ártemis, caçadora das florestas, tu que proteges os partos. Escuta este canto que é choro, escuta esta prece que é medo. Atena, guerreira dos povos, tua lança é a esperança. Ó Zeus, rei do trovão, te vem o raio e o abrigo. Estanca esta peste. Salva Tebas. Este trecho resume o espírito do Párodo, invocação angustiada às divindades, imagem de dor generalizada e a consciência coletiva da impotência humana diante do destino. Sétima, considerações finais sobre o Párodo. O Párodo em Édipo Rei é uma joia da dramaturgia lírica. Ele estabelece o sofrimento da cidade como pano de fundo moral e religioso da tragédia. Sua importância vai além da narrativa. Ele eleva o drama de Édipo à categoria de drama da civilização, onde uma sociedade inteira busca sentido e purificação. A musicalidade, a força imagética e o clamor dos deuses evocam a profundidade religiosa do mundo grego e apontam para o que está por vir, a investigação trágica de um crime que corrompeu a ordem divina e humana. Primeiro episódio, Temis. Temis simboliza a justiça divina e a ordem natural. O primeiro episódio apresenta o compromisso de Édipo em buscar justiça, impondo a lei e a ordem em Tebas. Resumo narrativo e didático, parte 3. Primeiro episódio. E a estrutura dramática. O que é um episódio? Na tragédia grega, os episódios são os segmentos da peça nos quais a ação dramática se desenvolve através de diálogos entre os personagens, o equivalente moderno às cenas. Intercalam-se com os espasmos, que são os cânticos do coro. O primeiro episódio de Édipo Rei sucede o Párodo e dá início à investigação conduzida por Édipo. Aqui, ocorre o confronto decisivo entre Édipo e Tiresias, o cego vidente, que conhece a verdade, mas reluta em revelá-la. Segunda, objetivo dramático do primeiro episódio. O episódio cumpre uma função estruturante na tragédia. Desencadeia o conflito dramático. Édipo começa a busca por justiça e esbarra no limite da revelação. Apresenta Tiresias, figura-chave. O vidente simboliza o paradoxo da visão cega e do saber espiritual. Revela a hibris, orgulho, de Édipo. Sua postura racional e arrogante se opõe ao saber profético. Expõe a ironia trágica. O espectador percebe o abismo entre o que Édipo acredita e o que realmente é. Terceira, análise narrativa e didática do episódio. 1. O anúncio da investigação. A cena inicia-se com Édipo reafirmando publicamente sua decisão de encontrar o assassino de Laio. Sua postura é firme.
Ele se apresenta como defensor da justiça e da cidade. Relembra que o oráculo declarou que a peste só cessará quando o assassino for punido. Neste ponto, Édipo age como herói cívico, símbolo de racionalidade. Mostra-se disposto a confrontar tudo e todos pela verdade, sem perceber que ela o inclui. 2. A chegada de Tiresias. Édipo manda chamar Tiresias, o vidente cego, conhecido por sua sabedoria e ligação com Apolo. Espera que ele revele o nome do assassino, confiando em sua visão espiritual. Tiresias entra guiado por um jovem, em postura austera e silenciosa. A tensão cresce. Édipo pressiona com respeito, mas impaciência. 3. O silêncio do vidente. Tiresias resiste a falar. Diz que a verdade é insuportável e que o saber pode ser um fardo. Ele adverte: deixa-me voltar para casa. Será melhor para ti e para mim se não disser nada. Essa recusa irrita Édipo. O rei, que representa a lógica investigativa, não tolera o silêncio do profeta. Começa a pressioná-lo com autoridade. Tiresias resiste, reafirma que revelar a verdade será destrutivo. Ele não teme Édipo, mas teme que suas palavras provocarão. 4. O conflito entre razão e profecia. A tensão explode. Édipo acusa Tiresias de traição. Supõe que o vidente está ocultando o nome do verdadeiro assassino, talvez por interesses políticos. Aqui aparece um dos eixos centrais da tragédia: o conflito entre a razão prática de Édipo e o conhecimento profético de Tiresias. O primeiro quer dominar o mundo por meio da lógica, o segundo, por meio da intuição espiritual. 5. Tiresias revela a verdade. Diante das acusações, Tiresias se exaspera e profere a profecia: tu és o assassino que procuras. Édipo fica atônito. A acusação o enche de raiva. Ele acusa Tiresias de ter feito um pacto com Creonte, seu cunhado, para tomar-lhe o trono. Para Édipo, trata-se de uma conspiração política. Tiresias mantém-se firme. Com palavras enigmáticas, anuncia que Édipo, embora veja, está cego para a verdade, enquanto ele, o cego, a enxerga plenamente. Antecipa que Édipo é filho e esposo de sua mãe e irmão dos próprios filhos. Essa revelação ainda não é compreendida por Édipo, mas lança no público a semente da tragédia. 6. A cegueira simbólica. O confronto entre os dois homens, o rei que vê mas é cego, e o cego que tudo vê, é uma das passagens mais simbólicas da dramaturgia ocidental. Representa o conflito entre o mundo visível e o invisível, entre o poder temporal e o destino eterno. Tiresias anuncia a queda de Édipo. Ele será expulso, se verá como um monstro, e o povo o odiará. Depois, parte lentamente, deixando Édipo sozinho com sua raiva. 4. Elementos didáticos e filosóficos do episódio. 1. Ironia trágica. A grande força da tragédia está na ironia dramática. O público sabe que Tiresias diz a verdade, mas Édipo ainda não compreende. Cada passo em sua busca o aproxima da própria ruína. A verdade está exposta, mas a linguagem simbólica impede sua aceitação imediata. O destino já se anunciou, mas o herói ainda luta. 2. Hibris verdade. A hibris de Édipo, orgulho excessivo, aparece claramente. Ele acredita dominar a verdade por meio do raciocínio lógico. Sua impaciência diante do mistério e sua desconfiança do espiritual revelam seu erro trágico. Esse orgulho intelectual é o que o impede de compreender os sinais mais profundos. 3. O saber como maldição. Sófocles apresenta o saber como algo duplo. Ele é necessário, mas pode ser destrutivo. Tiresias carrega esse saber como um fardo. Ele sabe, mas não deseja dizer. Ele vê, mas não pode mudar o destino. Assim, o saber trágico é um saber amargo, que não salva, apenas revela. 4. A linguagem profética. A fala de Tiresias é cheia de enigmas, metáforas e duplos sentidos. Ele não revela nomes nem datas. Fala por imagens. Verás a tua dor. Serás irmão e pai de teus filhos. Teu leito será teu crime. Essa linguagem oblíqua é o modo como o teatro grego representa a verdade, não como uma informação simples, mas como algo que se revela pouco a pouco, na dor. 5. Cegueira física e cegueira moral. O episódio instala uma das imagens centrais da tragédia, a cegueira. Tiresias, embora cego fisicamente, é iluminado pela verdade. Édipo, embora veja com os olhos, está cego espiritualmente. Esse contraste será fundamental para o final da peça,
quando Édipo, ao descobrir a verdade, cegará a si mesmo, cumprindo o ciclo da ironia trágica. Vê trecho representativo do episódio. O seguinte trecho representa com perfeição o centro dramático e simbólico deste episódio. Tiresias, tu me censuras pela cegueira? Pois escuta. Tu tens olhos, e não vês a calamidade em que estás. Não vês com quem vives, nem de onde vens. Estás cego no espírito, Édipo, cego, e os dias virão em que verás, com horror, que és irmão de teus filhos, e filho de tua esposa. Verás então a tua luz transformar-se em trevas. Essa fala reúne a essência da tragédia, a inversão da visão, a revelação da verdade através da dor e a antecipação do destino selado. Sexta, conclusão, a caminho da ruína. O primeiro episódio de Édipo Rei é um exemplo de maestria dramática. Sófocles o constrói como um duelo espiritual entre razão e revelação, entre orgulho e humildade. Aqui se inicia, de fato, a queda de Édipo, não por crime cometido, mas por sua recusa em aceitar a verdade que já se anuncia. A partir de agora, cada passo seu será em direção ao desvelamento da própria identidade. Este episódio marca a transição do herói da segurança para a dúvida. Ele ainda crê controlar o destino, mas já está imerso nele. Sua tragédia está em não saber que tudo que procura já está dentro de si. 4. Primeiro Estásimo, Atena. Atena é deusa da sabedoria e da prudência. No Estásimo, o coro reflete sobre a importância da sabedoria e da cautela diante da verdade, expressando a necessidade de equilíbrio entre a razão e respeito ao destino. Resumo narrativo e didático, parte 4. Primeiro Estásimo. E o que é um estásimo? Na estrutura da tragédia grega, um estásimo é um cântico lírico entoado pelo coro entre dois episódios. Após a ação dramática, o coro entra em cena para refletir, comentar ou questionar os eventos que acabaram de ocorrer. Esses cânticos não possuem ação direta, mas aprofundam o significado do drama por meio de poesia, metáforas, invocações religiosas e considerações éticas. O estásimo é o momento de meditação filosófica da tragédia. Segunda, contexto do primeiro estásimo. Este primeiro estásimo vem logo após o tenso confronto entre Édipo e Tiresias, no qual o vidente acusou o rei de ser o assassino de Laio, seu pai, e esposo de sua própria mãe. Diante dessas revelações, o coro, formado por anciãos tebanos, assume uma postura de ponderação, de busca pela verdade e de temor ao destino. Eles oscilam entre a fé na inocência de Édipo e a reverência ao oráculo de Apolo. Terceira, funções do primeiro estásimo. Este estásimo cumpre 4 funções principais. Reação ética do povo de Tebas ao conflito entre Édipo e Tiresias. Interpretação teológica sobre a natureza da profecia, da culpa e do destino. Afirmação da confiança na justiça dos deuses. Advertência contra a arrogância humana e o esquecimento das leis divinas. Quarta, estrutura e conteúdo do estásimo. O coro entoa 4 estrofes, alternando entre esperança, dúvida e temor. O tom é menos emocional do que do párodo e mais filosófico, servindo como comentário meditativo do drama em curso. 1. Fé no rei e na justiça. A primeira estrofe expressa o desejo de acreditar em Édipo. O coro relembra os feitos heróicos do rei, especialmente sua vitória sobre a esfinge, e afirma que não pode crer levianamente na acusação de Tiresias. Nunca julgarei que um rei justo e nobre, que salvou Tebas, seja manchado por crime vil. Há aqui a manifestação de fidelidade civil. O povo, por ora, apoia seu líder. No entanto, essa confiança está condicionada à falta de provas. 2. O poder das profecias. Na segunda estrofe, o coro expressa respeito pela voz dos deuses, mas também reconhece a dificuldade de interpretar as profecias. Aponta para o fato de que o saber profético é velado, enigmático e muitas vezes incompreensível aos mortais. O coro não nega a autoridade de Apolo, mas deixa no ar uma dúvida. Seria possível que Tiresias, ainda que inspirado, estivesse errado em sua leitura? Essa dúvida é a expressão trágica da limitação humana diante da verdade divina. 3. O medo do orgulho. A terceira estrofe é uma advertência ética. O coro discorre sobre o perigo da arrogância humana, a híbris, e afirma que aquele que se envaidece de suas conquistas, sem temor aos deuses,
está fadado à ruína. A língua arrogante, que despreza a piedade, verá a justiça descer sobre ela com espada flamejante. Aqui, o coro começa a questionar não apenas Édipo, mas qualquer homem que desafie os limites impostos pelos deuses. A Ibri será o eixo da queda. 4. Defesa da ordem cósmica. A última estrofe reforça a confiança na justiça divina. O coro afirma que os deuses não mentem e que, mesmo que tarde, a verdade prevalecerá. Mas há também um alerta. Se as profecias se revelarem falsas, então a fé dos homens vacilará e o mundo mergulhará no ceticismo. Essa dúvida toca o âmago da tragédia grega, o conflito entre o destino divino e a razão humana. Vê elementos filosóficos e didáticos. 1. Ética cívica. O coro age como a consciência da cidade. Ele pondera, não julga precipitadamente. Expressa o desejo de que Édipo seja inocente, mas reconhece a gravidade das palavras de Tiresias. Essa postura ensina que a prudência é necessária diante do julgamento. Não se pode condenar, nem absolver sem provas. O coro é o símbolo do equilíbrio ético, contrastando com a impulsividade de Édipo. 2. O valor da piedade. O coro destaca que a justiça e a piedade são os pilares da ordem. O homem deve respeitar os deuses, as leis divinas e a moral. Quando se perde o temor ao sagrado, abre-se o caminho para a perdição. Essa lição é universal na tragédia grega. O drama humano só encontra sentido quando se reconhece a superioridade do cosmos sobre o indivíduo. 3. A crise da profecia. Sófocles dramatiza a crise da fé profética. O coro pergunta: e se os oráculos falharem? Essa questão atravessa a peça como uma angústia filosófica. A tragédia, nesse sentido, mostra que a fé não é certeza absoluta, mas confiança fundada na tradição e na experiência da humanidade com o sagrado. 4. A luta entre razão e destino. O coro não escolhe lados. Ele representa o dilema da polis, cidade, diante do conflito entre o racionalismo de Édipo e o fatalismo de Tiresias. Essa tensão é o núcleo do pensamento trágico. O homem tenta compreender o mundo com sua razão, mas colide com forças que o transcendem. 6. Trecho representativo do Estasmo. Coro. Nunca chamarei de vil aquele que governa com justiça, que segue os deuses e respeita a lei, mas tremo diante daquele cujo orgulho cresce sem temor aos céus, pois a língua arrogante será domada, e a justiça virá com passos firmes, mesmo que tarde. Este trecho expressa o pensamento central do coro: fé na justiça divina, respeito à virtude e temor diante do orgulho humano. Ele serve de contraponto ao comportamento de Édipo, que ainda acredita controlar o destino com a razão. 7. Conclusão. A voz da consciência coletiva. O primeiro Estasmo em Édipo Rei é uma peça filosófica dentro da tragédia. Ele não move a ação, mas interpreta o drama à luz dos valores morais da polis. O coro age como consciência pública, como mediador entre os extremos representados por Édipo e Tiresias. Sua voz é serena, prudente e profundamente religiosa. Com este momento, Sófocles ensina que a tragédia não é apenas espetáculo de dor, mas também escola de sabedoria. O homem deve aprender com o sofrimento, reconhecer os limites de sua razão e manter-se em humildade diante do mistério do destino. Segundo episódio, Tiresias. Embora não uma divindade, Tiresias é o profeta cego que representa o poder da visão interior e do conhecimento oculto, fazendo a ponte entre o humano e o divino. Resumo narrativo e didático, parte 5, segundo episódio. E contexto: transição entre o Estasmo e o novo conflito. O segundo episódio segue o primeiro Estasmo, no qual o coro, em dúvida, pondera sobre a acusação feita por Tiresias e reafirma sua confiança no rei Édipo, embora temos desígnios divinos. Agora, o conflito se desloca para um novo eixo, o confronto entre Édipo e Creonte, e, a seguir, o aparecimento de Jocasta, que tenta restaurar a ordem emocional. O episódio mostra uma escalada de tensão dramática. A narrativa se adensa com novos elementos da tragédia: conspiração, orgulho, desconfiança, revelações e tentativas de racionalizar o irracional.
É também a primeira vez que Jocasta, rainha e esposa de Édipo, entra em cena como personagem ativa. Segunda, desenvolvimento narrativo. 1. A fúria de Édipo, acusações contra Creonte. O episódio se inicia com Édipo transtornado. Após ouvir de Tiresias que ele próprio é o assassino de Laio, o rei passa a desconfiar de todos à sua volta. Ele acusa Creonte, seu cunhado de Laio, de ter arquitetado uma conspiração para usurpar o trono, manipulando o vidente. Para Édipo, Creonte, sob aparência de lealdade, é um traidor oculto, aliado de Tiresias. O raciocínio de Édipo é lógico, mas é também profundamente paranoico, alimentado por seu orgulho e medo. 2. Creonte se defende. Creonte entra em cena, convocado por Édipo. Surpreso pela acusação, tenta responder com serenidade e lógica. Diz que não deseja ser rei, pois já possui todas as honrarias da corte sem ter que arcar com o peso da soberania. Ele apela à razão. Por que conspiraria contra Édipo, se não ganharia nada com isso? Diz que jamais trairia alguém tão próximo e que sempre serviu a cidade com lealdade. É um discurso racional e equilibrado. Sófocles apresenta Creonte como figura estável, em contraste com o temperamento impulsivo de Édipo. 3. Escalada do conflito. Mesmo com a defesa de Creonte, Édipo se mostra inflexível. Exige provas, exige juramentos e ameaça executar Creonte como traidor. Aqui se revela o abismo entre justiça e legalidade. Édipo, embora motivado por um desejo de justiça, começa a agir com tirania. O coro tenta mediar, pedindo calma e ponderação. Mas o orgulho de Édipo fala mais alto. 4. Entra Jocasta, o equilíbrio feminino. A rainha Jocasta entra em cena. Ela tenta apaziguar o conflito entre o rei e Creonte. Seu discurso é direto, persuasivo e revela sua inteligência política. Repreende ambos por discutirem em público e afirma que a discórdia entre governante desenfraquece a cidade, que já sofre com a peste. Jocasta intervém como símbolo de mediação, buscando restaurar a ordem racional. É a primeira fala de Jocasta na tragédia e já traz força dramática. Ela tenta neutralizar a acusação de Tiresias, desacreditando os oráculos e oferecendo um exemplo de falha profética. 5. O ceticismo de Jocasta. Para convencer Édipo, Jocasta conta que, segundo o oráculo, Laio deveria ser morto por seu próprio filho. No entanto, diz ela, Laio foi morto por ladrões numa encruzilhada, e seu filho havia sido abandonado ao nascer. Portanto, a profecia falhou. Esse testemunho de Jocasta acende um alerta trágico. Ao tentar desmentir o oráculo, ela revela fatos que se conectarão, inevitavelmente, com a vida de Édipo. A ironia é devastadora. Ao negar a validade do oráculo, ela o confirma sem saber. 6. As perguntas de Édipo. O mistério começa a se desvendar. O discurso de Jocasta perturba Édipo. Ele começa a fazer perguntas. Onde Laio foi morto? Como era sua aparência? Quem o acompanhava? Em que estrada? Ao ouvir as respostas, Édipo fica abalado. Começa a lembrar de um episódio de seu passado, quando, viajando, teve um confronto numa encruzilhada e matou um velho e seus acompanhantes. Aqui se dá o início da autodescoberta. A busca por justiça se transforma em busca por identidade. Édipo ainda não conclui tudo, mas pressente que há algo terrível escondido em seu passado. Ele decide convocar o único sobrevivente do ataque a Laio, um servo, para ouvir sua versão dos fatos. Terceira, análise filosófica e didática. 1. O mito do herói inflexível. Édipo representa o herói racional, mas sua racionalidade não o salva. Ao contrário, torna-se ferramenta de autodestruição. Sua sede por justiça o cega para a complexidade da verdade. Neste episódio, vemos que sua fúria contra Creonte é menos motivada por fatos e mais por medo, orgulho e insegurança. 2. O diálogo como espaço ético. O conflito entre Édipo e Creonte é estruturado como uma discussão pública, quase judicial. Sófocles explora o poder do diálogo como espaço de confronto moral. Quem tem razão? Como se distingue verdade de boato? O episódio nos ensina a importância da escuta, da ponderação, da argumentação racional, que Édipo, cada vez mais tomado por emoções, abandona. 3. A crise dos oráculos. Jocasta expressa ceticismo religioso. Ao afirmar que o oráculo de Apolo errou, desafia a tradição grega.
Sófocles introduz uma tensão. Os oráculos são confiáveis? Podemos viver sem fé no destino, mas sua negação se baseia numa interpretação errada. Na verdade, o oráculo se cumpre com exatidão. A dúvida de Jocasta é trágica, pois leva à tentativa de ignorar um destino que já está consumado. 4. Ironia trágica e suspense. O espectador, que já conhece o mito, assiste ao episódio com tensão crescente. A cada resposta de Jocasta, Édipo se aproxima da verdade. Sófocles constrói o suspense não por ação, mas por revelações parciais, perguntas insistentes, silêncio eloquente. A tragédia se adensa na medida em que o herói se revela a si mesmo, pouco a pouco. 4. Trecho representativo do episódio. Édipo. Mulher, que disseste que o rei Laio foi morto numa encruzilhada. E em que direção se ia? Há muito tempo ouviu-se isso de mim, que fui um errante em minha juventude. Eu matei um velho num lugar assim, com séquito e com orgulho. E se for verdade o que dizes, ai de mim. Sinto que a verdade está próxima, como lâmina prestes a cortar. Esse momento é crucial, marca o início da autodesconfiança. É a transição de Édipo do estado de certeza ao estado de dúvida. Ele ainda não sabe, mas sente, e esse sentir é o início da tragédia. Vê considerações finais. O segundo episódio é uma das partes mais densas de Édipo Rei. Aqui se combinam conflito político com Creonte, conflito conjugal com Jocasta, conflito interior consigo mesmo. Sófocles utiliza o drama externo para expressar um drama interior, profundo, moral, existencial. Édipo ainda é um rei ativo, racional, decidido, mas já está tomado pela angústia da dúvida, já sente o terror da verdade oculta. Este episódio prepara o terreno para a grande revelação. A tragédia se aproxima de sua explosão. 6. Segundo Estasmo, Nêmesis. Nêmesis é a deusa da retribuição e da vingança justa. O coro, neste momento, manifesta o senso de justiça implacável do destino que pune a arrogância e o erro. Resumo narrativo e didático, parte 6. Segundo Estasmo. E estrutura dramática. O que é o segundo Estasmo? O segundo Estasmo é o cântico lírico entoado pelo coro após o segundo episódio, no qual Édipo acusou Creonte de traição. Jocasta tentou pacificar os ânimos e, ao revelar detalhes da morte de Laio, desencadeou no rei o temor de que ele mesmo possa ser o assassino. Neste momento da tragédia, o coro volta a atuar como voz filosófica da cidade, refletindo sobre as revelações que começam a emergir sobre os temas centrais do drama: destino, orgulho, justiça e a falibilidade humana. Segunda, função dramática do segundo Estasmo. Este Estasmo tem funções muito específicas na estrutura da tragédia. Reflexão ética e religiosa sobre o que significa desafiar os deuses e as leis eternas. Reforço do tema da Ibris, orgulho arrogante, que antecipa a ruína de Édipo. Afirmação da fé na ordem divina, mesmo diante de incertezas e caos humano. Preparação espiritual do espectador para o desvelamento do destino do protagonista. Terceira, conteúdo narrativo e simbólico. 1. O canto à justiça divina. O coro inicia o Estasmo louvando a justiça, filha de Zeus, protetora das leis eternas. A justiça divina é vista como superior às vontades humanas, independente das circunstâncias sociais. Só aqueles que respeitam os limites e vivem com piedade são dignos de felicidade duradoura. O coro alerta que a prosperidade sem reverência é efêmera e está condenada à destruição. As palavras dos deuses jamais fenecem. O orgulho humano, sim, rui e desfaz-se como poeira. Esse canto estabelece a ordem moral do universo trágico. Há uma lei superior a todas, a lei dos deuses, e contra ela não se pode lutar impunemente. 2. A crítica à arrogância humana. Em seguida, o coro descreve o comportamento do homem que ignora os deuses, confia apenas em sua razão e desafia as ordens celestiais. Esse homem, mesmo que triunfe por um tempo, será punido com severidade. Aqui está uma referência clara a Édipo, mesmo que velada. Ele é aquele que resolveu o enigma da esfinge com a inteligência, que desafiou os mistérios com lógica, mas que agora está diante de uma verdade que o ultrapassa. O coro denuncia os perigos da Ibris soberba, dizendo que
O orgulho gera desobediência. A desobediência leva ao esquecimento do sagrado. O esquecimento do sagrado leva à perdição. Essa sequência mostra que o problema não é o erro em si, mas a atitude perante o erro e a recusa em reconhecer os limites humanos. 3. A centralidade do destino. O coro retoma o tema do destino inevitável, uma das grandes questões da tragédia grega. Mesmo que o homem se esforce, raciocine, lute ou negue, o destino se cumpre. Esse está um profundo contraste entre liberdade humana, aparente, destino divino, irrevogável. A poesia trágica aqui ensina que a verdadeira sabedoria está em reconhecer os limites da razão e aceitar que não se pode mudar. 4. A ordem cósmica e a consequência ética. O coro proclama que os deuses vigiam e julgam. Nenhum crime, mesmo oculto, permanece sem castigo. As profecias podem parecer lentas, mas sempre se cumprem. Esse ensinamento moral reforça o papel pedagógico da tragédia. A dor do herói serve como lição para os cidadãos, que devem viver com reverência, moderação e senso de limite. 4. Interpretação filosófica e didática. 1. O homem diante do mistério. O coro reconhece que o ser humano possui razão, coragem e engenho. Mas essas virtudes se tornam perigosas quando levam ao orgulho. Sófocles, por meio do coro, afirma que o homem deve agir com prudência e reverência. Esse pensamento remonta ao ideal de sabedoria socrática. Conhece-te mesmo, reconhece o que não sabes. 2. A tragédia como punição da hebris. Este estasmo explicita um princípio clássico da tragédia. O sofrimento é a resposta à hebris. Quem tenta se elevar acima da condição humana é derrubado. Não se trata de um castigo arbitrário, mas de restauração da ordem cósmica. O sofrimento do herói não é apenas pessoal, mas pedagógico e social. 3. O efeito moral sobre o público. Sófocles usa o coro como mediador entre os deuses e os homens, entre a cena e o espectador. Aqui, ele mostra que a tragédia é um ritual cívico, uma forma de ensinar o povo a respeitar os limites do sagrado. O coro representa a consciência da comunidade e a sabedoria acumulada das gerações. Suas palavras são conselhos para os cidadãos. 4. Prelúdio à queda de Édipo. Embora Édipo ainda não tenha descoberto toda a verdade, o coro já antecipa que algo está profundamente errado. O tom do estasmo é de advertência, de preparação para o colapso. Assim, este momento é um presságio simbólico. A linguagem elevada, as imagens de ruína e as referências ao orgulho já indicam que a catástrofe é iminente. Vê trecho representativo do estasmo. Coro. Quando o homem caminha com altivez, pisando as leis dos deuses, e, cheio de orgulho, lança-se contra o céu. Eu tremo por ele, pois a justiça o aguarda, silenciosa, e a desgraça segue seus passos, como sombra que jamais se aparta. Este trecho é a essência da sabedoria trágica. Ele sintetiza o ensino da peça. O homem que ignora os limites será, inevitavelmente, corrigido pelo destino. 6. Considerações finais. O segundo estasmo de Édipo Rei é um verdadeiro sermão trágico. Ele eleva a peça de um drama pessoal para uma meditação universal sobre ética, religião, política e humanidade. Ao exaltar a justiça divina e criticar o orgulho humano, Sófocles educa sua plateia. A tragédia aqui cumpre sua função, não apenas emocionar, mas purificar, provocar a catarsis pela dor, pela reflexão e pelo temor sagrado. Neste ponto da peça, o espectador já sente que a desgraça de Édipo é inevitável. Mas essa desgraça é também necessária, pois restaura a ordem violada. Terceiro episódio, Hermes. Hermes é mensageiro dos deuses, mediador e guia. Nesta parte, a comunicação das revelações aumenta, e Hermes simboliza a transmissão da verdade e o movimento entre os mundos. Resumo narrativo e didático, parte 7, terceiro episódio. E localização estrutural. O terceiro episódio sucede o segundo estasmo, no qual o coro advertiu contra o orgulho humano e reafirmou sua fé na justiça divina. Agora, a tragédia adentra um momento decisivo, a chegada de um mensageiro de Corinto, trazendo uma notícia aparentemente feliz, mas que, na verdade,
inicia a revelação do passado trágico de Édipo. É o episódio da reviravolta, peripeteia o ponto de inflexão em que a sorte do herói parece mudar, mas, ao invés de salvá-lo, aproxima-o do abismo. Segunda, resumo narrativo detalhado. 1. A angústia crescente de Édipo. No início do episódio, Édipo está inquieto. A dúvida lançada por Jocasta sobre o oráculo e a morte de Laio permanece viva. O rei sente que há um véu sobre sua origem, algo oculto e terrível, mas ainda não tem clareza. Se antes ele buscava justiça por dever cívico, agora a busca se torna pessoal. Édipo quer saber quem é. A identidade do assassino e a sua própria identidade passam a fundir-se. A tragédia caminha para Anagnóris. Reconhecimento. 2. Chega o mensageiro de Corinto. Um mensageiro chega de Corinto, trazendo notícias que Pólibo, o rei daquela cidade e pai adotivo de Édipo, morreu. A princípio, a notícia causa alegria e alívio. Jocasta e Édipo acreditam que a profecia de que ele mataria o pai não se cumpriu. Jocasta exclama que os oráculos são falsos, e Édipo parece confirmar essa crença. É um momento de alívio ilusório, típico da estrutura trágica. O herói acredita ter escapado, mas o destino apenas mudou de rota. 3. Édipo relembra seu passado. O mensageiro, sem saber do impacto de suas palavras, menciona que Édipo não é filho biológico de Pólibo e de Mérope. Ele afirma ter recebido o bebê de um pastor de Tebas, que o encontrou abandonado com os pés furados, por isso recebeu o nome Édipo, em grego, pé inchado. Essa revelação abala Édipo profundamente. Ele pede que tragam esse pastor tebano, servo de Laio, o mesmo que sobreviveu ao ataque em que o rei foi morto. Agora o enigma não é mais da esfinge, mas da identidade do próprio rei. A peça transforma-se em uma investigação pessoal, na qual o herói descobre que ele mesmo é o objeto da busca. 4. Jocasta compreende antes. Enquanto Édipo se enche de esperança por descobrir suas origens, Jocasta, ao ouvir o relato do mensageiro, compreende toda a verdade. Ela percebe que o pastor que entregou o bebê a esse mensageiro é o mesmo que foi incumbido de abandonar seu filho recém-nascido. O menino abandonado sobreviveu e foi acolhido por Pólibo. Aquele menino é Édipo, seu filho biológico e, agora, seu esposo. A rainha entra em pânico. Súplica a Édipo que pare a investigação. Diz que não quer saber mais nada. Édipo, porém, interpreta o gesto da esposa como orgulho ou temor de que ele tenha sido de origem humilde e insiste em continuar. Essa incompreensão aprofunda a tragédia. 5. A saída silenciosa de Jocasta. Jocasta, tomada pelo horror, sai da cena em silêncio. Esse gesto é simbólico e anuncia o desfecho. A rainha, que antes desacreditava do oráculo, agora sabe que ele se cumpriu integralmente. O público, conhecedor do mito, percebe o que virá. A saída de Jocasta marca o ponto de não retorno. A verdade foi reconhecida, mas ainda não pronunciada. Terceira, elementos filosóficos e didáticos. 1. A peripeteia, inversão do destino. O anúncio da morte de Pólibo parece trazer alívio. A profecia não se cumpriu. Mas, na verdade, essa notícia é o instrumento do destino para se cumprir o oráculo. Esse é o momento clássico da peripeteia, a virada trágica em que a esperança se transforma em ruína. Édipo pensa escapar do destino, mas cada passo aproxima dele. 2. O reconhecimento da identidade. Esse episódio avança para Anagnóris, o processo em que o herói reconhece sua verdadeira identidade, com isso, a verdade sobre seu passado e seus crimes inconscientes. É uma revelação dolorosa, lenta, fragmentada. O herói não se torna culpado agora, ele sempre foi, mas só agora compreende. É a essência da tragédia, a culpa anterior à consciência. 3. A cegueira voluntária. Jocasta percebe antes de Édipo. Seu silêncio, seu desespero e sua súplica revelam que ela compreende o destino antes de seu marido, mas opta por não dizer. Essa recusa em nomear a verdade é um gesto de dor, de vergonha e de desespero. Ela não tenta negar, mas calar. A tragédia, porém, exige revelação. 4. O desejo de saber versus o medo de saber. Édipo insiste na verdade, acreditando que a origem de sua dor está fora de si, na conspiração de Creonte, na mentira de Tiresias. Mas agora começa a pressentir que ele mesmo é o enigma. Essa tensão entre o desejo de saber e o medo do saber é um eixo filosófico do episódio.
Saber é trágico, mas necessário. O herói está condenado a descobrir, ainda que isso o destrua. Quarta, símbolos e imagens. 1. Os pés furados. A origem do nome Édipo, aquele de pés inchados, volta à cena como chave para a identidade. Seus pés furados são marcas do abandono e do destino. Essas marcas corporais representam a impossibilidade de escapar. Mesmo sem saber quem era, ele carregava em seu corpo sinais da profecia. 2. A encruzilhada da vida. O episódio evoca a imagem da encruzilhada, lugar simbólico onde Laio morreu. Mas agora o próprio Édipo está diante de uma nova encruzilhada, seguir na ignorância ou desvelar a verdade. Esse símbolo reforça a ideia de que toda escolha carrega consequências e que o destino é tecido nos cruzamentos da vida. 3. O pastor como guardião da verdade. O pastor que será chamado é aquele que testemunhou e ocultou. Ele representa a memória do passado que ainda não foi pronunciada. Sua chegada será o golpe final na ilusão de Édipo. Vê trecho representativo do episódio. Édipo. Se fui fruto de servos, o mais vil entre os homens. Ainda assim hei de saber quem sou, pois mesmo que meu nascimento seja vil. Eu sou aquele que se ergueu contra a esfinge, que salvou Tebas, que honrou minha cidade. O sangue não apaga os feitos. A verdade é meu único norte, e a verdade eu hei de alcançar, custe o que custar. Este trecho é central, pois revela o conflito entre orgulho e consciência. Édipo ainda não sabe que é filho de Jocasta, mas já compreende que descobrir sua origem é essencial, mesmo que destrutivo. Sua postura heroica, buscar a verdade até o fim, o torna digno de tragédia. Ele não recua diante do horror, mas avança. Sexta, considerações finais. O terceiro episódio é um dos momentos mais sublimes da tragédia grega. Ele une elementos de suspense, revelação, ironia e tragédia pessoal. É um exemplo magistral de como Sófocles conduz o público da esperança à catástrofe com profundidade filosófica e ritmo dramático. Aqui se inicia a verdadeira queda de Édipo. Não por um ato externo, mas pela compreensão interna. A verdade, que ele tanto desejou, já não é libertadora, é destruidora. A partir deste ponto, a tragédia não pode mais ser detida. 8. Terceiro estasmo. Moiras, parcas. As moiras controlam o destino dos mortais. O coro lamenta a inevitabilidade da sorte de Édipo, e as parcas simbolizam o fio da vida que está sendo cortado. Resumo narrativo e didático, parte 8. Terceiro estasmo. E estrutura dramática. O papel do terceiro estasmo. O terceiro estasmo ocorre logo após o momento em que o mensageiro de Corinto revela que Édipo não é filho de Pólibo e Mérope. Com isso, Jocasta compreende a verdade, que Édipo é seu filho, portanto, cumpriu o oráculo a matar o pai e casar-se com a mãe. O coro, que permanece no palco como observador filosófico, reage não apenas aos eventos do drama, mas também ao impacto moral e cósmico da revelação iminente. Este estasmo é uma meditação lírica sobre o destino humano, a fragilidade da glória e o abismo entre a aparência e a verdade. Segunda, funções do terceiro estasmo. Este estasmo cumpre 5 funções cruciais dentro da lógica da tragédia. Comentário moral e existencial sobre a trajetória de Édipo. Transição entre a ignorância e a revelação definitiva. Expressão do lamento coletivo perante a queda do herói. Consolidação do ensinamento trágico sobre o poder do destino. Construção da atmosfera emocional que antecede a anagnórise total. Terceira, conteúdo narrativo e simbólico. 1. O canto à fortuna. O coro inicia o estasmo lembrando a grandeza de Édipo, o homem que derrotou a esfinge, que ascendeu do anonimato ao trono de Tebas. Mas logo questiona, de que vale a glória? Se o destino é imprevisível, a fortuna te quer. Divindade que rege o acaso, é apresentada como força inconstante. O coro lamenta que a vida humana, mesmo quando marcada por méritos, é sujeita a reviravoltas imprevisíveis. Ó filhos de mortais, nada é seguro nesta vida. O mais feliz pode cair no abismo, se a fortuna virar-lhe as costas. Este trecho é uma advertência universal. A glória não é garantia de felicidade duradoura.
O herói que parecia abençoado pode, de um momento para outro, ser lançado na miséria. 2. O lamento sobre a fragilidade humana. O coro então volta sua atenção para o que se pronuncia, a desgraça de Édipo. Sem nomeá-la diretamente, já pressente que algo terrível será revelado. Seu lamento é profundo, poético e comovente. Eles não condenam Édipo, ainda não há certeza plena, mas sentem que uma grande ruína está prestes a ocorrer. A admiração que tinham pelo rei mistura-se agora com um sentimento de compaixão trágica. Ó, Édipo, quem eras e quem te tornas? Quantas gerações invejaram teu poder, e agora choram tua sorte maldita. Esse lamento marca uma transição emocional, da exaltação ao pesar. 3. A fragilidade da sabedoria. O coro lembra que até a sabedoria humana é falha. Aquele que parecia mais sagaz, mais capaz de interpretar enigmas, talvez tenha sido cegado por sua própria razão. Essa crítica não é uma negação da inteligência, mas um alerta. A sabedoria humana precisa ser equilibrada pela humildade e pela reverência. Sófocles aqui lança uma crítica filosófica contra o excesso de confiança na razão, antecipando o sofrimento que vem da ignorância sobre si mesmo. 4. O destino como realidade invisível. No final do Estásimo, o coro retorna ao tema do destino implacável. A vida humana é retratada como um fio que pode ser cortado a qualquer instante, e o verdadeiro saber está em reconhecer os limites da condição humana. O coro não oferece respostas, oferece reconhecimento do mistério. Esta é a função do Estásimo, não resolver, mas aprofundar a experiência da tragédia. 4. Interpretação filosófica e didática. 1. A tragédia como reflexão sobre a vida humana. Este Estásimo é um comentário filosófico sobre a condição humana. Sófocles, por meio do coro, convida o espectador a refletir. Qual é o valor da fama, se ela pode ser subitamente destruída? Como o ser humano pode se proteger contra o inesperado? A felicidade depende apenas da virtude? Essas perguntas não têm respostas fáceis. O drama trágico educa não com certezas, mas com consciência dos limites. 2. A inconstância da fortuna. O conceito de Tiqué é central aqui. Não se trata apenas de azar ou sorte, mas de um poder divino que escapa ao controle humano. Os gregos antigos sabiam que o acaso é uma força ativa e que a ordem aparente pode ocultar o caos. A lição é clara, a vida é incerta. A prudência, a moderação e o temor aos deuses são os únicos remédios possíveis. 3. O valor da compaixão. O coro lamenta a queda de Édipo antes mesmo de ela se concretizar. Isso mostra o valor ético da compaixão na tragédia. O espectador é chamado a sentir, a sofrer com o herói, a reconhecer nele um espelho de si mesmo. A tragédia não é apenas dor, é humanização pela dor. Vê trecho representativo do Estásimo. Coro. Ó glória de Édipo, quem poderá te louvar agora? Teu saber foi tua armadilha, teus feitos, tua perdição. Não invejo mais a sorte dos grandes, pois vejo quanto pesa o fardo da fortuna. Homem nenhum deve ser chamado feliz, antes que sua vida chegue ao fim sem dor. Este trecho representa de forma lírica e devastadora o ensinamento trágico grego. A verdadeira felicidade só pode ser julgada após a morte, pois enquanto se vive, tudo pode mudar. 6. Considerações finais. O terceiro Estásimo é o coração filosófico da tragédia. Ele não acrescenta ações, mas enriquece a interpretação do drama, oferecendo ao espectador e ao leitor um espelho moral, ético e existencial. Ao refletir sobre a glória e a ruína de Édipo, o coro nos mostra que a tragédia não é uma história apenas sobre reis e oráculos, é sobre cada ser humano, sobre a ilusão de controle, sobre a dor de saber e o preço de ser quem se é. Com este Estásimo, a peça entra em sua reta final. A verdade será revelada por inteiro e a catástrofe consumada. Quarto episódio, Hades. Hades é deus do submundo, associado à morte e ao segredo. Este episódio traz à tona a verdade oculta, a morte simbólica do antigo Édipo e a revelação do passado sombrio. Resumo narrativo e didático, parte 9, quarto episódio. E localização estrutural e função do episódio. O quarto episódio é o clímax da peça.
É nele que se realiza a anagnórise, o reconhecimento trágico. Édipo descobre, finalmente, a verdade sobre sua origem. O oráculo de Delfos, que sempre pairou sobre a narrativa, revela-se absolutamente verdadeiro. Ele matou seu pai e desposou sua mãe. O episódio consiste basicamente no interrogatório de um velho pastor, o único que pode confirmar se o bebê que ele recebeu e entregou a outro pastor, o mensageiro de Corinto, era, de fato, o filho de Laio e Jocasta. Essa cena carregada de tensão, dor e ironia trágica. O passado é reconstruído peça por peça até a verdade, antes invisível, tornar-se insuportavelmente nítida. Segunda, desenvolvimento narrativo detalhado. 1. A chegada do pastor. Conforme Édipo ordenara no episódio anterior, o pastor de Laia é trazido ao palco. Trata-se do mesmo homem que, anos antes, fora incumbido de abandonar o bebê recém-nascido, filho do rei Laio, no alto do Monte Citeron, para que morresse, conforme o oráculo de Apolo determinará. O pastor entra contra sua vontade. Ele sabe que sua presença traz revelação de um segredo monstruoso. É relutante, evasivo, responde com ambiguidade. Ele não quer falar, não quer lembrar. Seu silêncio, sua resistência, aumentam o suspense. O público, que já conhece a história, sofre com a tensão da verdade que se aproxima. 2. O interrogatório. Édipo conduz o rito da verdade. Édipo, ansioso, comanda o interrogatório com energia. Quer a verdade a qualquer custo, sem imaginar que ela custará sua sanidade, sua honra, sua coroa, sua família e sua visão. Ele começa pelas perguntas diretas. Estavas a serviço de Laio? Estavas presente quando Laio foi morto? Conheces este homem? Aponta para o mensageiro de Corinto. O pastor tenta escapar das respostas, nega conhecer o mensageiro, depois hesita, depois confirma. Cada passo é uma camada de revelação que se desfaz. Finalmente, o pastor admite: sim, este foi o homem a quem entreguei o menino. Era o filho de Laio, Senhor. Esse momento é devastador. 3. O pastor confirma: o bebê era filho de Laio e Jocasta. Édipo, ainda sem entender tudo, pergunta: por que o entregaste? De quem era o menino? Quem te ordenou? E então a verdade emerge pela voz tremida do velho. Era o filho da rainha, tua esposa, e de Laio, o rei. Ela mandou que eu abandonasse, pois o oráculo dizia que ele mataria seu pai. Com essas palavras, a profecia se realiza totalmente. O bebê foi salvo, cresceu sem saber quem era, matou Laio uma estrada e casou-se com Jocasta, sua mãe. Não se trata de um pecado voluntário, mas de um destino inexorável. 4. A reação de Édipo, reconhecimento e ruína. Édipo não reage com negação. A evidência é clara demais. Ele apenas reconhece: ah, luz do dia, luz que agora me feres. Esta é a última vez que te vejo. Este reconhecimento não é apenas racional, é existencial. Édipo compreende que ele é o assassino, o incestuoso, o amaldiçoado, e que sua busca pela verdade conduziu ao horror de si mesmo. A frase "esta é a última vez que te vejo" antecipa a autocegueira que será encenada no episódio seguinte. Terceira, símbolos motivos. 1. O pastor como guardião do destino. O velho pastor representa o elo entre passado e presente, entre verdade e silêncio. Durante décadas, ele guardou o segredo, evitando seu cumprimento. Mas o destino não pode ser evitado. O pastor é, assim, o último instrumento da vontade divina, aquele que, mesmo relutante, diz a verdade que completará a catástrofe. 2. A palavra como ato. Este episódio ilustra o poder performativo da linguagem na tragédia. Dizer é fazer. Quando o pastor diz "tu és o filho de Laio", Édipo deixa de ser rei e torna-se réu. A palavra na tragédia grega é sagrada, é revelação. E aqui, a fala do pastor é mais devastadora que qualquer espada. 3. O nascimento como culpa. A tragédia de Édipo é a tragédia do nascimento como maldição. Ele não escolheu matar o pai ou desposar a mãe. Apenas nasceu. E, por isso, foi condenado. A pergunta silenciosa que paira é justo que um homem sofra por aquilo que não escolheu? A resposta trágica é: a justiça dos deuses não se mede pela justiça humana. Quarta, interpretação filosófica e didática. 1. A busca pela verdade como caminho de sofrimento.
O percurso de Édipo é o percurso do conhecimento trágico. Ele não queria ser rei, não queria matar o pai, nem se casar com a mãe, mas queria a verdade, e a verdade destrói. Isso revela uma das maiores lições da tragédia. Conhecer a si mesmo é perigoso, mas inevitável. O autoconhecimento é uma espada de dois gumes, eleva, mas também fere. 2. O destino como estrutura inescapável. O quarto episódio mostra que não há como fugir do oráculo. Cada tentativa de evitá-lo, o abandono do bebê, a fuga de Corinto por parte de Édipo, foi apenas mais um passo em direção ao seu cumprimento. A tragédia grega não nega a liberdade humana, mas mostra seus limites diante das forças maiores, os deuses, o tempo, o nascimento. 3. A sabedoria pela dor. A revelação final é terrível, mas é também libertadora. Só agora Édipo vê. Só agora compreende o mundo e a si mesmo. Como disse o filósofo grego Ésquilo, sofrendo, aprende-se. Esse é o fundamento da paideia trágica, a formação do homem pela dor. Vê trecho representativo do episódio. Édipo. Ah, maldito o dia em que fui salvo. Porque não morri naquele monte, porque me deram a vida. Ó, filho de Laio, filho da desgraça. O sangue que em mim corre é meu pai, é minha mãe, é meu castigo. Não sou nada, nem rei, nem filho, nem esposo. Apenas um nome escrito no oráculo dos deuses. Este é o momento da revelação plena da identidade. Não há mais dúvidas, nem fuga. A verdade se apresenta em toda a sua violência. Édipo é, ao mesmo tempo, o herói e o monstro, o salvador de Tebas e sua desgraça. 6. Considerações finais. O quarto episódio de Édipo Rei é um dos pontos mais altos de toda a literatura ocidental. É o momento da descoberta trágica em que o herói, depois de tantas buscas, encontra a verdade, e ela é insuportável. É a tragédia da razão que descobre o absurdo, da luz que revela o horror, do homem que ousa interrogar os deuses e paga o preço. Este episódio marca o fim de Édipo como rei e o início de sua queda final. A catástrofe completa-se no episódio seguinte, com a reação de Jocasta, o ato de autocegueira e a renúncia do trono. 10. Quarto estasmo, Cronos. Cronos, senhor do tempo, representa a inexorabilidade do tempo e do destino. O coro reflete sobre a instabilidade da vida humana e a passagem inevitável do tempo. Resumo narrativo e didático, parte 10. Quarto estasmo. E localização estrutural. O quarto estasmo sucede o episódio no qual Édipo descobre integralmente sua origem. É filho de Laio Jocasta, matou o pai e desposou a mãe, cumprindo em sua totalidade o oráculo de Delfos. Após essa revelação devastadora, o coro entra em cena para refletir, lamentar e interpretar os acontecimentos. O coro é a consciência coletiva de Tebas. Aqui, ele encarna a voz da sabedoria antiga, desolada diante da queda de seu rei, mas também impressionada com a força do destino e a brutalidade da verdade revelada. Segunda, estrutura e função dramática. O quarto estasmo tem as seguintes funções dentro da peça: comentário lírico e filosófico sobre o destino de Édipo. Expressão do luto coletivo por aquele que foi herói e agora é símbolo de desgraça. Consolidação da catarse moral. Sentimento de compaixão e temor diante da queda trágica. Transição emocional para o desfecho, preparando o espectador para os atos finais. Trata-se de um momento de profunda tristeza, que une emoção, reflexão e ensinamento. Terceira, conteúdo narrativo e simbólico. Lamentação pela queda do rei. O coro inicia o estasmo recordando que Édipo já foi, o grande salvador de Tebas, o homem que decifrou o enigma da esfinge quando ninguém mais pôde. Era celebrado por todos, símbolo da glória humana. Agora, essa glória ruiu. A cidade contempla, estupefata, a ruína do mais poderoso dos homens, abatido por uma verdade insuportável. Ó Édipo, nobre de outrora, que cidade te adorava, que coroas ornavam tua fronte. Agora, a vergonha cobre tua cabeça. Essa lembrança do contraste entre o antes e o agora é típica da tragédia. A grandeza desfeita, a glória que se transforma em dor, o herói que se torna pária. 2. A celebração da prudência. O coro, depois de lamentar a queda do rei, retorna à lição tradicional.
Nenhum homem deve se considerar feliz antes do fim. Este é o ensinamento mais antigo e repetido da sabedoria grega. A vida é instável, e apenas ao final delas pode medir sua qualidade. O coro canta: não chames ninguém de feliz, antes de saber como sua vida terminou. Essa prudência não é medo, é sabedoria. A felicidade, para os gregos, não está na riqueza, na fama ou no poder, mas na moderação, no limite e no temor aos deuses. 3. A dor do saber. O coro também reflete sobre o fardo da verdade. O saber de Édipo, tão celebrado no início, agora se volta contra ele. Ele viu demais, soube demais, e por isso foi destruído. Essa passagem é de especial importância filosófica. A tragédia não é apenas um destino, mas uma reação à busca do saber sem limites. O coro não condena Édipo, mas contempla com compaixão e reverência trágica. 4. Interpretação filosófica e didática. 1. A sabedoria da tragédia. Nada é estável. O coro retoma um princípio central da tragédia grega, a instabilidade da vida humana. Não importa quão alto se chegue, tudo pode desmoronar. Essa visão do mundo é realista, prudente, ao mesmo tempo, profundamente humana. A tragédia ensina que o homem é pequeno diante das forças que o cercam: destino, tempo, divindade, acaso. 2. A tragédia não desumaniza, humaniza. O coro não se alegra com a queda de Édipo. Pelo contrário, lamenta com ternura, com piedade. Esse é o ponto mais alto da catarse aristotélica. O espectador sofre com o herói, reconhece nele a fragilidade que habita todo o ser humano. A tragédia não nos afasta da dor, nos aproxima da compreensão. 3. A glória como armadilha. Édipo é grande, não apesar de sua queda, mas por causa dela. Sua glória e sua ruína são faces de uma mesma moeda. O coro nos ensina que a fama, o poder e a sabedoria não bastam. Sem a humildade, sem o reconhecimento dos limites, a glória se transforma em armadilha. Vê trecho representativo do Estásimo. Coro. Ó gerações dos homens, quanto valem vossas vidas? Um sopro, um eco, uma sombra fugidia. Olhai Édipo, aquele que venceu a esfinge, que governou Tebas com justiça e poder. Agora é pó, silêncio, dor. Por isso, não chames ninguém de feliz, antes de saber como sua história termina. Este é um dos trechos mais célebres de toda a tragédia grega. Ele resume o espírito da peça e o ensinamento profundo do teatro antigo. A verdadeira medida da vida está no fim, não no meio. 6. Considerações finais. O quarto Estásimo é o coroamento da sabedoria trágica. Ele não acrescenta fatos à narrativa, mas estabelece o sentido profundo do que foi revelado. É um cântico de dor, mas também de aprendizado. Um reconhecimento da grandeza de Édipo, não apenas por seus feitos, mas por sua disposição em enfrentar a verdade. O coro é aqui o porta-voz da ética da humildade. Ele nos convida a viver com prudência, a evitar o orgulho e a respeitar o mistério da vida. 11. Quinto episódio. Eris. Eris é a deusa da discórdia e do caos. Este é o momento do desespero máximo. O suicídio de Jocasta, a autocegueira de Édipo, a ruptura total da ordem. Resumo narrativo e didático, parte 11, quinto episódio. E localização estrutural e função. O quinto episódio marca o ápice da catástrofe trágica. É o momento em que as revelações atingem seu impacto máximo. Nele, ocorrem os dois atos mais extremos da tragédia. O suicídio de Jocasta, que não suporta a verdade revelada. A autocegueira de Édipo, que pune a si mesmo e renuncia à visão do mundo. Essas ações são profundamente simbólicas. A tragédia deixa o plano da palavra, oráculo, testemunhos, confissões, e passa ao plano do gesto final e irreversível. O drama atinge, aqui, seu clímax emocional, simbólico e existencial. 2. Desenvolvimento narrativo detalhado. 1. O mensageiro descreve o suicídio de Jocasta. O episódio se inicia com a entrada de um mensageiro, incumbido de relatar os eventos ocorridos no interior do palácio, acontecimentos que, segundo as convenções teatrais da Grécia Antiga, não eram encenados diante do público. Ele relata que,
Ao descobrir a verdade completa, Jocasta correu para seus aposentos como uma mulher transtornada. Trancou-se, chorando, e pronunciou palavras que misturavam maternidade, vergonha, amor e horror. Ó filho e esposo, horrível nome, horrível sorte, porque nasceste, porque fui tua mãe e tua mulher. Então, em silêncio e desespero, Jocasta se enforca com as próprias vestes. Sua morte é o desfecho de uma existência marcada pela negação, pelo medo da profecia e pela tragédia da ignorância que se transforma em consciência tarde demais. 2. A autocegueira de Édipo. Logo após o suicídio da rainha, Édipo invade o quarto e presencia a cena. Ele grita de dor, desespera-se, tenta soltá-la, mas já é tarde. O que se segue é um dos atos mais simbólicos de toda a literatura ocidental. Édipo arranca os broches dourados do vestido de Jocasta e os usa para furar os próprios olhos. Este gesto é mais que autopunição. É a resposta ao horror de ver, à vergonha de saber, ao peso da lucidez. Édipo não quer mais ver a luz do mundo que lhe revelou tamanha desgraça. Não, que meus olhos não vejam mais o mal que causei. Que as trevas me envolvam, pois nelas fui concebido. Esse ato é voluntário e trágico. Édipo, que sempre buscou a verdade, paga o preço de tê-la alcançado. Sua cegueira é um gesto de reconhecimento, humildade e desespero. 3. A saída de Édipo, humilhação e suplicância. Agora cego, ensanguentado e desfigurado, Édipo surge diante do povo. Ele não mais fala como rei, fala como um homem quebrado. Pede que o expulsem de Tebas, como havia prometido ao assassino de Laio. Implora que o deixem partir, que o condenem ao exílio, pois não há mais lugar para ele entre os vivos. Dirige-se especialmente a Creonte, que assume o governo. Súplica que cuide das filhas, Antígona e Ismênia, e permita a ele, Édipo, ser banido da cidade que salvou e amaldiçoou. O povo e o coro, em silêncio, o contemplam. 3. Elementos simbólicos e filosóficos. 1. A morte de Jocasta. Jocasta representa o limite da resistência humana à verdade. Quando realidade se torna intolerável, a única saída que ela vê é a morte. Seu suicídio é trágico, mas compreensível. Ela tentou negar o oráculo, tentou proteger Édipo e a si mesma, mas a revelação foi mais forte que seu espírito. Jocasta morre como símbolo da impotência diante do destino. 2. A autocegueira, simbolismo profundo. A ação de Édipo é densa em significados. Moral, ele se pune pelo que fez. Religioso, torna-se impuro, como exige a tradição diante do incesto e do parricídio. Filosófico, a cegueira voluntária representa a aceitação dos limites da razão. Político, abdica do trono, deixa de ser o centro de Tebas. Édipo cega-se porque viu que nenhum homem deveria ver, a verdade absoluta sobre si mesmo. 3. O exílio como purificação. Ao pedir para ser banido, Édipo realiza a última etapa da tragédia, a catarse pessoal. Deseja purgar sua culpa, afastar sua maldição da cidade. Ele compreende que não pode mais viver entre os outros. O exílio é seu castigo, mas também sua redenção possível. 4. Interpretação didática. 1. Édipo como modelo trágico. Édipo encarna o herói trágico por excelência, um homem bom, mas fadado à ruína por forças que não compreende. Mesmo sendo virtuoso, é arrastado para o abismo. Mas sua grandeza reside em sua capacidade de enfrentar a verdade e assumir a responsabilidade, mesmo que não tenha tido culpa consciente. 2. O sofrimento que liberta. O sofrimento de Édipo não é apenas castigo. É também aprendizado, purificação, consciência. Na tradição grega, o sofrimento tem função pedagógica, forma o caráter, purifica a alma, aproxima o homem dos deuses. A tragédia, nesse sentido, é uma escola da humanidade. 3. A responsabilidade moral mesmo sem culpa. Édipo não sabia que matava o pai ou desposava a mãe. Ainda assim, assume a responsabilidade. Esse gesto é de rara nobreza. Ele mostra que o homem não é apenas o que faz, é o que escolhe fazer diante do que lhe acontece. Essa é a ética da tragédia. Reconhecer os limites, sofrer as consequências, buscar algum sentido mesmo na dor. Vê trecho representativo do episódio. Édipo, cego suplicante. Ó povo de Tebas, vede aquele que foi vosso rei. Vede a desgraça que caiu sobre mim. Não por escolha, mas por nascimento.
Expulsai-me, como prometi que faria ao culpado. Pois sou eu, sim, o assassino, o incestuoso, o maldito. Não me priveis do exílio, única morada digna de minha sorte. Este trecho resume o espírito do 5º episódio. Nele estão a aceitação da culpa, o desejo de expiação, a humildade do herói que se desfaz seu poder e o pedido por justiça, ainda que seja contra si mesmo. Sexta, considerações finais. O 5º episódio de Édipo Rei é a consumação da tragédia. Aqui, a verdade já foi revelada. O que se vê é a reação diante dela, e está de extrema nobreza. Jocasta morre porque não suporta a verdade. Édipo se cega porque não quer mais vê-la. Ambos são vencidos pelo destino, mas suas ações revelam o grau mais profundo da tragédia, a transformação da dor em gesto ético. Édipo já não é mais o rei, mas, por seu sofrimento e sua lucidez, torna-se o maior entre os homens trágicos. 12. Êxodo. Héstia. Héstia é deusa do lar, da ordem e do fogo sagrado. No Êxodo, a tragédia encerra com pedido de cuidado às filhas e a transferência da ordem para Creonte, representando a continuidade e a estabilidade que restam. Resumo narrativo e didático, parte 12, Êxodo. E estrutura e significado do Êxodo. O Êxodo é a parte final da tragédia grega clássica, correspondendo à saída do coro e à última cena dramática após o último espasmo. É, portanto, o momento de conclusão e síntese moral, o fecho do arco narrativo e emocional. No Édipo Rei, o Êxodo inclui a última aparição de Édipo, cego, suplicante, banido e em ruína. O diálogo com Creonte, que assume o governo de Tebas. O apelo comovente de Édipo pelas filhas. A partida definitiva de Édipo e o lamento final do coro. Segunda, desenvolvimento narrativo detalhado. 1. A humilhação final. Édipo encontra Creonte. Édipo, agora cego e dependente, comparece diante do povo de Tebas de Creonte, que toma o lugar de governante. Não há mais raiva em Édipo. Apenas um desejo profundo de se afastar da cidade que salvou e depois amaldiçoou com sua presença. Ele aceita sua condição e cumpre a sentença que ele mesmo proclamara. O assassino de Laio deveria ser expulso de Tebas. Agora ele sabe que esse homem é ele próprio. Expulsai-me de entre os vivos, deixai-me sumir na terra estrangeira. 2. Creonte assume comando. Creonte aparece com postura serena, mas firme. Ele agora é o novo regente da cidade. Não busca vingança nem humilhação. Pelo contrário, trata Édipo com dignidade, ainda que com firmeza. Sua posição é clara. As decisões finais pertencem aos deuses. Antes de expulsar Édipo, ele deseja consultar o oráculo para saber qual será a vontade divina. Essa resposta marca uma diferença essencial entre Creonte e Édipo. Enquanto Édipo agia impulsivamente, guiado por sua razão e desejo de controle, Creonte simboliza a prudência política e a subordinação à ordem divina. 3. O apelo pelas filhas, Antígona e Ismênia. Neste ponto, temos um dos momentos mais emocionantes de toda a tragédia. Édipo pede a Creonte que permita um último encontro com suas filhas, Antígona e Ismênia, então ainda crianças. Édipo se ajoelha, cego, ensanguentado, tateando no escuro, buscando pelo toque das filhas. O pedido não é só paternal, mas profundamente humano. É o último laço de amor que o prende à vida. Que eu as toque com minhas mãos que tudo fizeram, tudo destruíram. Que ouçam minha voz, se não mais puderem ver meu rosto. O encontro se dá. As meninas são trazidas. Ele as abraça. Lamenta o destino que elas terão por serem filhas de um homem amaldiçoado. Prevê que viverão isoladas, sem casamento, sem honra. A cena não é apenas de dor, é uma consagração do amor paternal em meio à tragédia. Mostra que mesmo no fundo do abismo, resta a ternura humana. 4. A partida. Creonte, em nome da cidade, ordena que Édipo se retire. O exílio é agora oficial. A cidade não pode mais suportar sua presença. A tragédia precisa se concluir com a saída do herói do espaço sagrado da polis. Édipo aceita. Vai ao exílio não como rei, mas como símbolo da miséria humana, como exemplo vivo do poder do destino. Ele sai do palco como entrou, um andarilho, mas agora com sabedoria trágica. Terceira,
Simbolismo e filosofia do Êxodo. 1. A cegueira iluminadora. Édipo agora vê mais do que quando tinha olhos. A cegueira física simboliza a visão interior. Ele reconhece a ordem divina, os limites da razão, a necessidade da humildade. O Êxodo consagra essa nova visão, a sabedoria adquirida pelo sofrimento. 2. O exílio como expiação e renascimento. O exílio de Édipo não é só punição, é purificação. Longe da cidade, longe da tragédia, ele poderá encontrar outro sentido para a vida. Essa ideia é desenvolvida por Sófocles na peça Édipo em Colono. Aqui, o exílio representa a possibilidade de transcendência. Ele é a última etapa da via trágica. 3. As filhas como esperança. As filhas de Édipo, principalmente Antígona, não são destruídas pela tragédia. Ao contrário, surgem como símbolos de continuidade, de força, de amor. Antígona acompanhará o pai no exílio e depois, em sua própria tragédia, levará adiante o espírito de dignidade moral que ele encarna. Assim, a tragédia termina em ruína, mas não em desespero total. Há uma semente de humanidade que sobrevive. 4. Interpretação didática e moral. 1. O ensino da tradição grega. O Êxodo reafirma a moral trágica. Ninguém é verdadeiramente feliz antes da morte. A vida é instável, o destino é incerto e a verdadeira grandeza está na humildade diante dos deuses. Édipo, ao aceitar o exílio, torna-se sábio. E a sabedoria, no pensamento grego, é superior ao poder. 2. A tradição da piedade. Creonte representa a cidade, a ordem, a continuidade. Ele age com moderação e respeito à religião. Mostra que o homem deve sempre buscar a harmonia com a ordem divina e não ultrapassar seus limites. 3. A tradição da compaixão. Ao permitir o encontro com as filhas e conceder a Édipo uma saída digna, Creonte também manifesta a piedade humana, o valor central do pensamento ético grego. A tragédia, mesmo sendo cruel, é fundada sobre a compaixão. Ela não condena, mas ensina pela dor. Vê trecho representativo do Êxodo. Coro, palavras finais da tragédia. Homem algum deve ser chamado feliz, antes de cruzar o limite da vida, sem ter provado a dor. Eis Édipo, o poderoso, o sábio, o infeliz. Que sua história nos ensine. A vida é breve e o destino é incerto. Sede humildes, ó mortais. Esse trecho, pronunciado pelo coro ao final, é o resumo ético e existencial da tragédia grega. Em poucas linhas, Sófocles exprime todo o ensinamento da peça. A grandeza do homem não está em evitar a dor, mas em enfrentá-la com dignidade. 6. Considerações finais. O Êxodo de Édipo Rei é mais que o fim de uma peça. É a conclusão de uma lição filosófica, de um caminho espiritual e moral. Édipo parte, mas deixa em Tebas e na alma dos espectadores uma herança profunda, a consciência dos limites humanos, a necessidade da humildade e o valor da verdade, mesmo quando dolorosa. A tragédia não destrói a esperança, a purifica. Édipo Rei, uma leitura final, narrativa da verdade, da ruína e da sabedoria. Tudo começa com a cidade em chamas. Tebas está morrendo, os campos secam, as crianças nascem mortas, os deuses calam-se. O povo se reúne diante do palácio e clama por ajuda. E o rei, Édipo, aparece como salvador, o homem forte, o que resolveu o enigma da esfinge com a força da inteligência. Ele promete, encontrará a causa da praga, porá fim ao sofrimento. Ele busca a verdade, e essa busca será sua perdição. Logo se descobre que a praga é castigo dos deuses. Há um crime oculto em Tebas. O assassino do antigo rei Laio vive entre os homens, e sua presença macula a cidade. Édipo jura, eu mesmo encontrarei e o punirei, ainda que seja eu esse homem. Mal sabe ele quão literal suas palavras se tornarão. Na ânsia por descobrir a verdade, Édipo convoca o adivinho Tiresias. Mas o velho profeta, cego dos olhos e lúcido da alma, recusa-se a falar. Quando forçado, lança a sentença: tu és o homem que procuras. És o assassino. E és também marido de tua mãe. Édipo se revolta, acusa, nega, ataca o profeta, ataca Creonte, desconfia de todos. Sua razão ainda não suporta a tragédia que lhe é sugerida. Mas a verdade tem raízes, e elas começam a emergir do chão. Um mensageiro vem de Corinto.
Anuncia que Políbio morreu, e Édipo é chamado para governar em seu lugar. Ele sorri aliviado, afinal, a profecia dizia que ele mataria o pai. Políbio morreu por causas naturais. Está salvo, acredita. Mas o mensageiro traz consigo um segredo. Édipo não é filho de Políbio. Foi encontrado ainda bebê, nas encostas do Monte Citero, com os pés furados, entregue por um pastor de Tebas. Começa então a montagem da verdade, como se peças de um quebra-cabeça milenar caíssem no lugar. Jocasta, rainha e esposa, ouve a conversa, empalidece. Ela compreende antes do marido, e súplica que ele pare de buscar. Pelo amor dos deuses, Édipo, não investigue mais. Mas o rei não pode mais parar. A verdade é um abismo que o chama. Ele mergulha. Chega então o velho pastor, e diante do olhar insistente do rei, confessa, o bebê que ele abandonou no monte era filho de Laio e de Jocasta. O menino deveria morrer, pois os deuses disseram que ele se tornaria o assassino do pai e marido da mãe. Mas ele sobreviveu. Foi adotado, e agora governa Tebas, como esposo de sua mãe e réu da morte de seu pai. É o momento em que o tempo colapsa. O passado se revela como tragédia. Édipo compreende. Ai de mim! Tudo está claro agora. Ele não grita. Ele não brada. Apenas despenca na consciência do horror. Jocasta, dilacerada pela vergonha e pelo pavor, corre para os aposentos e se enforca com as vestes reais. E Édipo, num gesto que marcará a eternidade do teatro, arranca os broches dourados do vestido da esposa e fura os próprios olhos. Não quer mais ver, nem a luz, nem os homens, nem a verdade. Surge então o homem vencido. Não o rei, não o herói, mas um homem. Édipo cambaleia até a praça pública. Sangra. Súplica o exílio. Implora que Creonte assuma o trono e cuide de suas filhas. Quer apenas desaparecer. Foi grande, agora quer apenas não ser. Sua queda é completa, mas sua grandeza, paradoxalmente, não desaparece. Cresce. O coro, que acompanha a tragédia como consciência coletiva, encerra a peça com uma lição definitiva. Não chames nenhum homem de feliz antes que ele morra, porque a vida é frágil e a sorte dos homens é como o vento, muda sem aviso. A peça termina, mas o impacto dela não. O que Sófocles escreveu há mais de 2 milênios não é apenas uma história de incesto e parricídio. É uma meditação sobre a condição humana, sobre o destino, sobre o poder e a impotência da razão, sobre o preço do autoconhecimento. Édipo buscou a verdade, encontrou e foi destruído por ela. Mas, ao mesmo tempo, tornou-se mais homem do que qualquer outro, porque aceitou o fardo, carregou a culpa, não negou sua origem, não se escondeu atrás de desculpas. Sua cegueira não é fuga, mas penitência. Sua ruína não é fraqueza, mas prova de sua dignidade trágica. Assim, Édipo Rei não é apenas uma peça, é um espelho. Coloca diante de nós uma pergunta que não cessa. Somos capazes de enfrentar a verdade, mesmo quando ela nos desmonta. E, sobretudo, o que é ser verdadeiramente humano? A resposta talvez esteja na última imagem da peça. Um homem cego, guiado por uma criança, saindo da cidade em silêncio. Um homem nu de poder, mas pleno de sabedoria. Um homem que, tendo perdido tudo, talvez tenha, finalmente,